Olá, pessoas! Bem-vindos a mais um vídeo de genética. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre mutações cromossômicas numéricas. No vídeo passado, nós falamos das mutações cromossômicas estruturais e dissemos que essas mutações cromossômicas estruturais não alteram o número de cromossomos dentro de uma célula, o que é contrário dessa mutação aqui, que é a cromossômica numérica, onde ela vai ter um aumento ou diminuição de um ou de todos os cromossomos de dentro de uma célula, tá bom? Então, naquele esquema, já deixa o seu joinha, compartilha o vídeo e bora lá. As mutações cromossômicas numéricas, elas são divididas em euploidia e aneuploidia. Vamos começar aqui com a euploidia, para a gente ver os três tipos, e aí a gente passa para a aneuploidia, comparando uma com a outra, beleza? Bom, eu tenho aqui uma célula normal, tá? Uma célula fictícia, que é 2N igual a 8. Essa célula ela vai servir de base para a gente ver todas as euploidias quanto as aneuploidias, tá? Bom, a euploidia, ela difere da aneuploidia porque é o seguinte, eu tenho uma alteração de euploidia quando todos os pares de cromossomos dentro de uma célula são afetados, ou seja, todos eles vão ter a alteração em questão. Na aneuploidia, eu tenho apenas um cromossomo afetado dentro da célula, tá? Então, no caso aqui das aneuploidias, eu tenho a monoploidia, a triploidia e a poliploidia. No caso da monoploidia, eu tenho um indivíduo, onde esse indivíduo ele possui apenas parte do DNA de cromossomos de uma célula normal. Por exemplo, na natureza eu tenho os zangões. Os zangões, eles são formados a partir de genes maternos, chamado de partenogênese. Então, esses caras aqui, eles apresentam a ploidia N, onde eles só carregam o DNA materno. Então, olha só, num caso de uma célula normal aqui, ó, eu teria que esse zangão seria da seguinte forma. Ele teria apenas um cromossomo azul, ele teria um cromossomo vermelho, ele teria um cromossomo verde e um cromossomo laranjado. Esse é o caso de uma monoploidia. Todos os cromossomos dele, tá vendo, ó, vêm sozinhos. Então, nesse caso de uma célula normal, onde essa cromátide viria do pai, essa da mãe, essa do pai, essa da mãe, essa do pai, essa da mãe, essa do pai, essa da mãe. No caso das monoploidias, eu tenho cromátides, cromossomos que vieram apenas da mãe. Na natureza, a gente encontra os zangões, que são assim, tá? Bom, no caso da triploidia, eu tenho uma situação diferente, onde a monoploidia eu tenho apenas parte de uma fita do DNA, na triploidia eu vou ter 3 cromossomos. Aliás, eu vou ter uma célula 3Ns. Então, vamos colocar aqui, ó, que é uma célula 3N. Como que seria uma célula desse indivíduo aqui? Eu teria essa célula normal, uma célula normal, mas ao invés de ter 2 cromossomos ou um, como na monoploidia, esse cara ele apresenta 3 cromossomos de cada. Então, olha lá, ó, 3 azuis, 3 vermelhos, opa, tá difícil. Ah, deixa assim mesmo. 3 verdinhos e
3 laranjas. Então, estão vendo que na euploidia, todos os cromossomos são alterados? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter uma célula 3N igual a 12. 3N igual a 12. Se eu contar o número de cromátides aqui, eu vou ter 12. Existem casos que ocorrem na natureza? Sim, existem. Os endospermas são estruturas que estão dentro das sementes das angiospermas. Esses endospermas, eles são indivíduos 3Ns, tá? E a poliploidia, que é o último caso, vocês já entenderam mais ou menos como funciona. Se na triploidia eu tenho 3 cromossomos, na poliploidia eu vou ter 4 cromossomos, tá? Então, eu tenho 2 azuis ali, na poliploidia eu vou ter 4 cromossomos azuis. Vou ter 4 cromossomos vermelhos, 4 verdes, e 4 laranjados. Dessa forma aqui. Tranquilo com as euploidias? É bem tranquilo, não é difícil. Ah, tá. Lembrando que, nesse caso aqui, eu vou ter uma célula 4N igual a 16. Se eu contar o número de cromátides aqui, eu vou ter 16. Não coloquei aqui o do zangão, né? Que vai ser N igual a 4. Bom, passando para a aneuploidia agora, na aneuploidia eu vou ter uma alteração apenas em um cromossomo, não em todos. Por exemplo, vamos usar essa célula aqui de novo como referência. Eu tenho uma célula 2N igual a 8 e essa célula que participa que teve uma alteração de nulissomia, ela perde um par de cromossomos inteiros, ou seja, nesse caso aqui, o cromossomo 2, aliás, cromossomo azul inteiro sumiu. Esse tipo de mutação aqui, ele não é compatível com seres humanos. Vou colocar aqui, ó. Não compatível. Opa. Com a vida humana. Isso quer dizer que seres humanos que apresentaram uma nulissomia, eles não sobrevivem, tá? A monossomia é um pouco diferente, porque na monossomia eu tenho a deleção de apenas uma cromátide. Nesse caso aqui, eu tenho o cromossomo azul aqui, o cromossomo vermelho, vou pegar o vermelho aqui, ó. E eu tenho uma deleção de apenas uma cromátide. Esse caso, ele já é compatível com a vida humana, e nesse caso apresenta também uma síndrome. No caso de indivíduos com monossomia no cromossomo X, né, no cromossomo sexual, eu tenho uma síndrome chamada de síndrome de Turner. Os indivíduos com essa síndrome, eles são X0. No caso, são mulheres, tá? Que ao invés de apresentarem X e o outro X, elas apresentam apenas um X. Mesmo que elas, vamos supor que fosse homem, tá? No caso seria XY, ela vai ter uma aparência feminina porque ela não tem o segundo cromossomo aqui. Então, mesmo se fosse X ou Y aqui, vai ser uma mulher e ela tem características diferentes de uma mulher normal, tá?
Então, a síndrome de Turner é a deleção do segundo cromossomo sexual, que pode ser tanto o X quanto o Y, mas se sobra apenas o X, é uma mulher, tá? No caso da trissomia, eu tenho várias trissomias. As principais trissomias, né, conhecidas e faladas principalmente na genética, são as trissomias de Down, Patau e Edwards. Cada uma delas acontece num cromossomo diferente. Vou colocar aqui, ó, a trissomia mostrando aqui no cromossomo verde, tá? Se a trissomia ela acontece no cromossomo 13, eu vou ter uma síndrome chamada de síndrome de Patau. Se essa trissomia acontece no cromossomo 18, vai ser uma outra síndrome chamada de Edwards. E se acontece no cromossomo 21, tem a mais famosa, que é a síndrome de Down. Então, eu tenho aqui as três mais famosas, a de Down, Edwards e Patau. Nesse caso, a de Down, ela é detectável pelo cariótipo, tá? Porque aqui você vai conseguir ver que ao invés de 2 cromossomos 21, a pessoa tem 3 cromossomos 21. Diferente da síndrome de Down da estrutural, que aí não tem como ver porque vão ser só 2 cromossomos mesmo. Mas pela cariotipagem você detecta Patau, Edwards e Down porque todos eles vão apresentar 3 cromossomos, ou 3 cromossomos 13, ou 3, 18, ou 3, 21. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos a polissomia, que aí eu tenho 4 cromossomos envolvidos aqui na célula. Então, eu tenho, vou colocar aqui no azul, tá? Podia ser em qualquer outro, tô colocando aqui só para exemplificar. Então, na polissomia, eu tenho 4 cromossomos. Tranquilo? Essa parte de mutações cromossômicas numéricas e estruturais é uma parte bem tranquila, não é tão difícil assim, e a gente precisa só ficar atento e interpretar bem o que a questão está pedindo. Tranquilo? No próximo vídeo a gente vai ter um exercício da questão 4 da P2 de 2017, que pergunta um pouquinho, que fala um pouquinho sobre isso, e aí a gente consegue colocar em prática. Beleza? Então, compartilha o canal, compartilha o vídeo, dá um joinha e bora!